Salut les amis dans Détroit Français! No vídeo de hoje, vamos aprender francês na prática e com um tema super atual, a linguagem da internet, do celular e da informática. Avec ces astuces, ce vocabulaire et ces expressions, tu vas apprendre a parler français rapidement. Com essas dicas, esse vocabulário e essas expressões, você vai aprender a falar francês rapidamente. Mais avant de commencer, mas antes de começarmos, não esqueça, por favor, de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho. Assim você vai ficar informado sempre que a gente produzir um vídeo novo. Legal? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vais t'apprendre le vocabulaire de l'internet. Hoje eu vou te ensinar o vocabulário da internet. Vamos começar por... Opa, desculpa, hein? Je n'appelle, hein? Alguém tá me ligando, tá? Ah, é minha mãe. Só um minutinho. Allô? Salut maman. Ça va bien? Tu as reçu mon mail? Ah, tu n'as pas pu l'ouvrir. Mais pourquoi? Il y avait un fichier attaché avec les photos du mariage. Ah, tu n'as pas pu ouvrir ton Gmail. Mais pourquoi? Ah, parce que tu as oublié ton mot de passe. Dans ces cas-là, il suffit de les récupérer. Quoi? Ah, tu ne te rappelles pas de la réponse de la question secrète. Bon, c'est pas grave. Je t'envoie les fichiers par WhatsApp. Ah non, non, pas question. Il est trop volumineux. Je t'envoie donc un lien de téléchargement direct. Pardon? Qu'est-ce que WhatsApp? Eh ben, c'est une appli, maman. Un logiciel. Tu peux le télécharger et l'installer sur ton ordi. C'est facile, hein, c'est évident. En fait, je me souviens de l'avoir installé moi-même sur ton ordi. Comment? Ah, tu n'es pas chez toi maintenant. D'accord. Tu sais quoi, maman? Laisse tomber. Je passe chez toi plus tard et je t'apporte les photos du mariage. Allez, à toutes. Você já passou por uma situação dessas, por uma situação parecida? Deixe um comentário pra gente contando sua história. Quem sabe não vira o tema de um próximo vídeo. Afinal, não dá para culpar a minha mãe, pois a tecnologia muitas vezes deixa a gente confuso mesmo, principalmente quando a gente nasceu numa época em que não existia internet, celular, nada disso. Agora, pode ser que você já tenha o hábito de lidar com as novas tecnologias. Mas será que você saberia fazer isso em francês? Depois de aprender o vocabulário que eu vou te ensinar agora, você vai ser capaz de se virar em francês com o seu celular, seu tablet ou seu computador. Uma dica que nós damos para os nossos alunos do curso Francês Essencial, que é o curso aqui da 123 Francês, é mudar a língua do celular ou do computador para o francês. É um desafio, os alunos muitas vezes nos dizem isso, eu sei, mas depois de assistir esse vídeo, você poderá fazer o mesmo se quiser. É um modo de acelerar o aprendizado do idioma, praticando o que nós chamamos de imersão. Alors, revenons à nos moutons. Voltemos para o nosso assunto. A tela do computador é chamada de écran. Écran. O teclado é clavier. Le clavier. E o mouse se chama souris, que é camundongo em francês. Fofo, né? O celular a gente vai chamar de portable. Le portable. E sabe como a gente diz fazer um download, baixar em francês? A gente vai usar o verbo télécharger. Télécharger. Baixar, fazer um download. E téléchargement é o download em si. Ou seja, télécharger e téléchargement. Para dizer ligar e desligar o computador, o celular ou qualquer outro aparelho, a gente vai dizer démarrer para ligar e éteindre para desligar. Démarrer, éteindre. Para dizermos arquivo, usamos o termo fichier. Un fichier, le fichier. Baixar um arquivo, portanto, é télécharger un fichier. E aonde é que ficam os arquivos, Daniel? Nas pastas, obviamente. Em francês, pasta é
dossier. On peut créer un nouveau dossier. A gente pode criar novo arquivo. Para navegar na internet, a gente pode usar navegador. Un navigateur web. E quando a gente clica, o verbo é cliquer. Quando a gente clica no navegador, o que a gente vê primeiro? A page d'accueil. O que é a nossa page d'accueil? É a homepage. Daí a gente abre uma janela, ou seja, une fenêtre. E depois a gente vai abrindo as abas, ou seja, les onglets. Também podemos criar um perfil. En français, on dit profil. Perfil, profil. Le profil. Ah, e não se esqueça da senha, que é o mot de passe. Mot de passe. A gente usa um mot de passe para acessar o e-mail ou para se conectar a uma rede Wi-Fi, que em francês eles dizem réseau Wi-Fi. Por falar em réseau Wi-Fi, a gente também pode falar em réseaux sociaux, redes sociais. E chaîne YouTube. É assim que a gente diz canal do YouTube em francês. E para se inscrever no canal, a gente usa o verbo s'abonner, com esse S, porque é um pronome reflexivo. S'abonner é inscrever-se. Se você está achando esse vídeo útil, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Inscreva-se no nosso canal de YouTube. E cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications. Clique no sino, cloche, para receber notificações e ficar sempre atualizado. Você também pode passar o link desse vídeo para quem quer aprender francês. Link em francês é lien, que também significa elo, ligação. Bonito, né? É isso. Agora você está pronto para mudar a língua do seu computador ou do seu celular e fazer uma imersão no idioma francês. Vá em Paramètres, que significa configurações, e mude la langue, ou seja, o idioma. Para o idioma, obviamente, francês. E aí, você teria coragem para mudar o idioma do seu celular ou do seu computador? Conta pra gente nos comentários. E à bientôt!